Heloísa, eu queria ir para uma outra lógica agora, a lógica de realizações. Eu acho que faz sentido a gente conversar sobre isso, né? Demonstrar o quanto já se realizou, né? E eu acredito que tem, acho que bons pontos, né? Que eu acredito que devem ter marcado, né? Esse período em que você faz a gestão, o que está ali, né? Permeando à frente, né? De cargos públicos ou até mesmo durante o ambiente privado e que eu acho que talvez faça sentido ressaltá-los, né? Poxa, André, marcou para mim essa realização. Isso aqui foi muito importante porque me trouxe um aprendizado muito frutífero. Teve esse ponto aqui que para mim foi muito marcante. Isso aqui eu não esqueço, né? É óbvio, a gente sempre tem realizações durante o nosso ciclo, os nossos momentos, as nossas fases, mas tem algumas que marcam. E que eu acredito que talvez fizesse sentido você falar de algumas que marcaram e o porquê que marcaram, né? Por que que fez tanto sentido para você naqueles momentos e por que que hoje você lembra elas com tanto carinho ou com talvez com tanta característica particular, né? Que faz você elencar ela entre aquelas que você pode, né? Vamos dizer assim, listar como boas realizações. Queria que você contasse um pouquinho sobre elas. Olha, André, assim, tem vários feitos que ficam na memória e que, na verdade, eu reencontro com o Sim, que eles produziram e eu fico extremamente envaidecida, sim, né? E aí eu vou falar primeiro pela questão do elemento humano, sim, que nós criamos na passagem pela Secretaria de Comunicação algo que foi inédito sim. e que as pessoas, os profissionais de comunicação, eles me encontram hoje e falam sobre, né, a importância que teve O para a legado. questão da qualificação profissional. Perfeito. Nós criamos um programa de qualificação, né, o Sim, ProQuali, sim. em que a gente fazia formação permanente de jornalistas, radialistas, publicitários, todas as áreas da comunicação dentro do governo. Então, nós tínhamos uma questão de debater constantemente as inovações no mercado Uhum. nacional de comunicação, de trazer gente de fora Sim. e de multiplicar esses cursos com os agentes daqui, de circular no estado com esse tipo de ação e até hoje é algo que os Perfeito. profissionais eles me encontram e falam sobre. Nós tivemos pela primeira vez, a gente pensa assim, a área de comunicação é uma área meio. E aí, para a sua audiência, Sim. a área meio é aquela que não produz a política pública finalística para a população. Ela ajuda, por exemplo, ajuda na tramitação, produz Perfeito. comunica ou produz, tramita documentos, mas ela não chega diretamente à população, que é diferente da saúde, da educação. Enfim. Mas nós, dentro da Secretaria de Comunicação, nós criamos um programa que é o Mídia Jovem, Sim. que fez um laboratório na cidade de Brejo Grande, que Sim. era uma das cidades com o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Estado, e nós fizemos oficinas de comunicação. André, levamos equipamentos, fotografia, a oficina de fotografia com profissionais, oficina naquele período não existia, mas assim, oficinas de mídia impressa, de Perfeito. mídia eletrônica, de Perfeito. rádio, né? Se Sim. fosse hoje, seria o equivalente a o podcast, a Sim. oficina com dispositivo móvel, Sim. enfim, as ferramentas que a gente utiliza. E assim, a gente conseguiu formar a turma. A gente conseguiu tirar estudantes dessa turma e levar para o Rio de Janeiro, porque foi um projeto premiado nacionalmente. Sim. Então, é o tipo e assim, e ficou, Sim. existiu, mostrou que era possível Uhum. fazer. E aí, quando você fala da área da cultura, Sim. eu vou lhe dizer o seguinte: não tem uma vez que eu vá à cidade de Laranjeiras que eu entre naquele campus da cultura lá no Trapiche, no Largo do Trapiche, e que eu não vá olhar a placa de inauguração, porque aquele campus foi inaugurado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Heloísa tem o nome dela lá. Ao Perfeito. lado de Marcelo Dede, de Luiz Inácio Lula da Silva, porque nós inauguramos a expansão da universidade pública para o interior, no mesmo dia em que se inaugurou o campus da saúde
que tem medicina, odonto, enfermagem, as áreas de saúde lá em Lagarto. Nós inauguramos no Dia dos Namorados, 12 de junho de 2009, Sim. o Campus da Cultura em Laranjeiras. Perfeito. Isso você vê, e assim, por isso que eu digo que assim, não dá para não ficar envaidecida. Sim. Você vê o seu nome naquele processo ali e saber que você participou daquela construção. Afora isso, por exemplo, eu tenho uma relação extremamente próxima com os agentes de cultura do Estado, com o Sindicato dos Artistas, que me homenageou o ano passado, porque a gente criou um sonho, a gente realizou um sonho. Eu digo a gente, porque Sim. não foi Heloísa. Perfeito. Foi uma coisa Perfeito. construída coletivamente, o Festival de Teatro. E assim, um festival de teatro com formação, com difusão, de modo que a gente passou o mês de março, que é o mês em que se comemora o Dia do Teatro, com espetáculos em todas as casas cênicas na capital, no interior e nas ruas, no calçadão. Perfeito. Então, uma maneira de você popularizar. A gente levou estudantes de escola pública para dentro do teatro Tobias Barreto, do Teatro Atendeu. Então, André, eu poderia citar Com tantas outras, imagina. né? E assim, eu vou ao Festival de Arte de São Cristóvão, Perfeito. revitalizado pela gestão da prefeitura atual, do prefeito Marcos Santana. Eu entro no Museu Histórico e está lá, na placa, que essas placas, assim, a gente às vezes fica, não, a placa da obra, mas ela produz memória histórica, Perfeito, né? perfeito. E está lá o meu nome, porque eu fui captar o recurso em Brasília, produzi o projeto junto com a equipe que trabalhava comigo e a gente fez uma das principais reformas que aquele equipamento teve. A Praça São Francisco, eu fui a secretária de Cultura quando a Sergipe teve a chancela da Praça São Francisco como patrimônio da humanidade. Perfeito. Eu estava na reunião da Unesco em Brasília, Sim. que concedeu esse título à praça e que a gente acabou de comemorar, fazer o aniversário dela dessa chancela. Então, André, essas questões, esses acontecimentos, eles é o que você vai tecendo a história da sua vida. E quando eu falo, e aí para entrar no mérito do que você faz aqui com o seu talk, Sim. empreender Sim. também é você empreender em torno da sua marca pessoal. Perfeito. Porque a partir do momento que você agrega valor ao seu branding pessoal, Perfeito. você pode, ao apostar num novo negócio, Sim. ao apresentar à população uma nova ideia, ao entrar em determinado lugar com um projeto na mão, as pessoas vão saber que ali, se tem Heloísa Galdino, e eu não estou falando somente de Heloísa, eu estou me usando como exemplo. Perfeito. Você vai ter algo que vai estar associado à credibilidade, a algo que poderá dar certo. Sim. E assim, eu acho que tem um projeto muito recente que eu atuei e que as pessoas viram porque ganhou visibilidade pública, porque a gente conseguiu dar a devida dimensão. Eu fui contratada pela CUFA para fazer a primeira Expo Favela daqui. Sim. Circulei com o projeto debaixo do braço, em ambiente público, em ambiente privado, com fornecedores. E assim, e sou muito feliz pela maneira como eu fui recebida, Sim. como a gente conseguiu dar visibilidade, conotação e atrair investidores, né? Muito E assim, eu espero, tanto é assim que eu espero que a gente produz a segunda edição. Perfeito. Eu estou aqui com sua querida analista de marketing, Priti, Sim. aqui no nosso estúdio da Badalando, e ela atuou conosco. Sim. E assim, o ineditismo da feira de negócios, o ineditismo de levar os empreendedores para o centro de convenções. E assim, ali é negócio, Perfeito. mas é negócio com conotação social. Sim. Então, é como se você... como não? Eu me senti usando o conhecimento, o networking, pelas passagens no poder público, Sim. usar o networking pela minha experiência de empreendedora na vida privada, Perfeito. por entender um pouco mais das necessidades daquele público ali, empreendedor Sim. de favela, Sim. né, pela minha própria história de vida, em mergulhar completamente naquele job.